Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Aqui é a MF3, Escola de Filosofia. O tema de hoje, o autor, que eu vou utilizar aqui uma referência escrita para auxiliar a memória, é o pseudo Dionísio Areopagita. Este autor, enfim, certamente viveu entre século V e século VI, e compõe essa sequência de temas e pensadores da filosofia, que na verdade agora se aproxima com a experiência teológica. É bom nós entendermos que o debate filosófico, de certa maneira, se entranha no debate, na reflexão teológica, e por isso que a gente está falando de história da filosofia e ao mesmo tempo história dos primeiros padres, fundadores aqui de uma tradição cultural, religiosa que marca o Ocidente, que é o cristianismo. No caso então deste autor, um tema fundamental dele, que eu vou tratar sobre vários aspectos, é a ideia de uma teologia negativa. Eu vou explicar um pouco mais, tanto aqui no autor, em linhas gerais, quanto os desdobramentos deste tema, a meu ver, nos nossos dias. A ideia de uma... Ele primeiro faz uma relação entre, deliberadamente, tenta fazer uma interpretação do pensamento cristão com base num outro filósofo, no caso aí mais filósofo do que essa ambiguidade de líder religioso, que foi Proclo. Aqui só há títulos de informações gerais. Então, a teologia apofática ou negativa é o tema fundamental deste autor, que diz o seguinte: dado a transcendência de Deus, uma transcendência, ou seja, Deus não caberia dentro da nossa linguagem, dentro das nossas capacidades, o que me parece fazer muito sentido, porque Deus seria essa totalidade. E como que eu converto essa totalidade numa singularidade e como é que eu falo disso? É meio complicado eu poder falar dessa totalidade que se manifesta nessa singularidade. E aí eu começo a falar então dos aspectos negativos de Deus, o que Deus não é. E aí, lendo aqui, portanto, resta dizer que Deus não é. Bem, isso é a ideia do Dionísio fundamental que a história da filosofia destaca, né, que sendo a sua contribuição, falar pelo negativo. Ora, tem várias implicações disso. Essa não é uma única, não é o único autor a tratar disso, mas por este momento, a ponte que eu faço com os dias de hoje são as seguintes: se por um lado eu tenho sim, em termos lógicos, a ideia de que Deus é tão grande que eu não consigo expressá-lo, porque toda palavra é uma parte dele e não ele, portanto eu tenho que dizer que Deus é amor. Então, para lá, Deus não é Deus, Deus é amor. Essa discussão que precisa criar sempre um adjetivo, em Tomás de Aquino nós vamos retomá-la. Tomás de Aquino vai explicar por que a nossa mente precisa de predicar para compreender, que é a nossa característica, diferentemente dessa característica deste Deus, que não precisaria predicar as coisas, quer dizer, não precisaria criar meio que oposição para entender o que é a coisa. Então, esse aspecto da teologia negativa, ele impacta, a meu ver, as comunidades hoje numa seguinte perspectiva. É correto, logicamente, entender isso. É difícil falar dele porque ele é universal. Porém, quando se centra em falar nos pontos negativos, em geral, isso em algum momento histórico acaba favorecendo o surgimento de um pessimismo. Ou seja, eu só falo em coisas opostas a Deus e, de certa maneira, eu acabo esquecendo o próprio Deus. Essa é uma proposição reflexiva que eu faço a partir dessa ideia de teologia negativa. O risco de, por limitação, eu não conseguir entender a totalidade de Deus, que faz sentido, mais uma vez, é que eu começo a falar apenas da negatividade, e ao falar dessa negatividade, eu meio que acabo não tendo a oportunidade de também ver os aspectos belos de Deus. Eu acabo indo para uma linha que é um discurso extremamente pessimista, extremamente fatalista, e deixamos de ver também as belezas de Deus, dado essa ideia de uma teologia negativa. Eu acho que a conversa é muito longa, porque eu teria que introduzir aí mais de 2000 anos quase de história, com pontos específicos como o protestantismo,
quando se desenvolve uma ideia no contexto europeu de religiosidade, que é uma resposta contextual, uma tradição específica, e então teria que muitos temas para serem administrados nisso. Mas dando esse salto provisório, didático, o aspecto negativo é válido do ponto de vista racional, mas do ponto de vista da vivência da fé, ele pode, a meu ver, produzir um cultivo do negativo pelo negativo, e nós não conseguimos nem mesmo perceber e sentir as belezas, que se posso dizer, parciais desse Deus, os adjetivos proeminentes deste Deus, mas ficam mais com os adjetivos negativos. Muito obrigado, até um próximo vídeo, e aqui na História da Patrística nós vamos continuar com esses autores. Depois desse aqui, na minha lista que eu sigo aqui, nós vamos passar para a Patrística Latina e finalmente chegar em Santo Agostinho, entre outros que constituem a Patrística Latina. Passamos, no primeiro, a Patrística de língua grega, depois a questão da Capadócia, junto com o concílio que aconteceu, e agora nós vamos meio que em direção a Roma, em direção à latinidade. Muito obrigado, até o próximo vídeo.